Oi, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a nossa aula é de ciências número 9 e eu sou a Prof. Jaque. Muito bacana sobre o nosso corpo, né? Essas aulas de descobertas com o nosso corpo é muito legal. Então agora a gente vai aprender como a gente deve cuidar do nosso corpo, que é tão importante para nós. Vamos descobrir? Vamos aprender? Então vamos lá! Para a nossa aula de hoje, você vai precisar apenas de participar junto com a prof, de pensar. Você já tem 6, 5, 6, talvez 7 anos já assistindo essa aula, ou talvez um pouquinho mais se for um pouco mais velho. Então você já tem idade suficiente para cuidar, fazer alguns cuidados com o seu corpo. Então para isso você vai, quando a prof falar, você vai pensar se você faz, se você não faz, né? Que isso vai te ajudar, porque é muito importante, certo? Então para isso você vai precisar responder nessa aula. Depois, você vai usar o seu caderno, lápis de cor, a borracha e o lápis de escrever para responder, então, aquilo que a prof vai perguntar. Combinado, então? Então, vamos lá. A prof trouxe uma história. Sujo? Eu? Será que você é uma pessoa que se suja? Será que tem algum problema a gente ficar sujo? Então, vamos descobrir. A prof deixou o link da história aqui, tá? Se você quiser assistir ela depois. Mas, senão, a prof vai contar. Então, vamos lá? Esse é o Bebeto. Ele costumava ser bem esquisito. Se o Bebeto via um doce no chão, ele pegava e comia. Aí a mãe de Bebeto berrava: "Não, Bebeto, que horror!" Se Bebeto tinha meleca no nariz, ele queria cutucar. E a mãe e o pai de Bebeto chiava: "Não, Bebeto, que horror!" No jardim, o Bebeto gostava de procurar lesmas e minhocas para brincar. Mas aí a Ana, a irmã mais velha, gritava: "Não, Bebeto, que horror!" Às vezes, quando o cão lambia a cara de Bebeto, o Bebeto também lambia a cara do cão. Mas aí a avó de Bebeto reclamava: "Não, Bebeto, que horror!" Se o Bebeto viu o gato fazer xixi no canteiro, o Bebeto também queria fazer xixi lá. Mas aí todo mundo berrava: "Não, Bebeto, que horror!" O Bebeto então aprendeu a não fazer xixi no canteiro, porque toda vez eles ligavam a água. E aí ele entendeu aonde é o lugar dele de fazer xixi. Eca! Nem brincar com lesmas e minhocas, nem comer doces caídos do chão, nem lamber a cara do cão. Mas tem uma coisa que o Bebeto não consegue deixar de fazer. Quando ninguém está olhando, ele ainda tira a meleca do nariz. E às vezes, até chega a comer. Eca! E aí? O que você achou do Bebeto? Você também faz isso? O que você acha dessas atitudes dele? Será que tá certo? Por que será que todo mundo fazia eca? E você, já fez alguma coisa dessa história? E por que será que a gente não pode fazer? Será que o Bebeto cuidava da sua higiene? Acho que não, né? Você já imaginou então, né, na história, quando ele fala assim que aqui, né, que ele costuma, a esquisitice dele, você já imaginou? Olha lá onde ele está indo comer, lá na comida do cachorro, será que pode? E aqui, ó, quando um doce caía no chão, o que ele fazia? Queria comer também, né? E o que ele está fazendo agora? Tirando meleca do nariz. Que horror! E quando ele ia lá e brincava com lesmas, com minhocas, coitado dos bichinhos, né? Será que ele lavava a mão depois que ele voltava? Acho que não, né? E aqui, já imaginou? O cão lambe sua cara? Que isso pode até acontecer, mas você lamber de volta? Não, né? Imaginou a língua dele cheia de pelo. Ou então me fazer xixi no canteiro. E aí, qual foi a lição que deram nele quando ele foi fazer xixi? Ligaram, né, a mangueira, né, que irriga a grama. E aí o que aconteceu? Molhou ele, então ele aprendeu a lição, não é mesmo?
quando ele começou a acontecer as coisas com ele, ele começou a entender, né? Aqui, ó, quando ele viu os bichinhos, as coisas, olha só o doce caído do chão, ele começou a sentir nojo daquilo. Olha a língua dele, cheia de pelo de cachorro, né? E a meleca no nariz. E depois o que ele ainda fazia com aquela meleca? Comia. Ninguém merece, né? Então, será que o Bebeto estava cuidando da sua higiene? E se você já fez alguma coisa dessas, será que isso é cuidar do seu corpo? Então, vamos descobrir. Então, é errado e feio o que o Bebeto estava fazendo. Nós devemos cuidar muito bem do nosso corpo. Existem seres muito pequenos, chamados de micro-organismos, que alguns deles, quando entram no nosso corpo, eles podem causar cheiro ruim nos pés e nas axilas, coceira e diversas doenças, até mesmo como diarreia, que na verdade é uma forma do corpo estar eliminando. E para evitar esses problemas, é preciso a gente manter um corpo e um ambiente limpo. Então, olha só, lembra que a prof já mostrou que o nosso corpo, ele é todo pensado. Tudo que existe no nosso corpo tem uma função e tem um motivo. E nós temos que cuidar dele, né? Então, quando lembra que a prof trouxe, então, como ele é por dentro, né? Quando você não come coisas saudáveis, por exemplo, você não está cuidando, porque daí o teu corpo que você vai ingerir não vai mandar nutrientes e aí vai começar a adoecer. Ou então, se você vai para um lugar perigoso, né? Se machuca, quebra lá um ossinho, também não vai ser legal. E com essas atitudes ali, também, então olha só, o nosso corpo ele é todo fechadinho. Agora, se eu começo a comer meleca do nariz, você sabe o que é a meleca do nariz? Dentro do nosso nariz tem um monte de pelinho, certo? E o ar, a gente respira, não é? E quando você está respirando, aqueles pelinhos que estão no nosso nariz, eles são como se fosse um filtro, para não deixar a sujeirinha entrar. Então você tá o quê? Tá indo só ar bom lá para dentro. E aí vai ficando as sujeirinhas no nariz, junto porque o nosso nariz também é molhado, e aí vai formando as melequinhas. Agora, se você pega meleca do nariz e come, você está colocando a sujeira para dentro do seu corpo. E aí que você vai começar a ter essas doenças, a não ficar legal, né? Ah, mas e quando tem meleca no nariz, o que a gente faz? Vai no banheiro e tira quando você estiver sozinho, mas não come, depois lava a mão, tira com papel higiênico e se for muito difícil, você pede ajuda para alguém, mas não comer e nem fazer na frente dos outros, que isso é muito feio. Então, olha só, vamos ver então algumas ideias e coisas que nós podemos fazer de higiene. Então, para evitar esses micro-organismos e manter o nosso corpo limpo, nós devemos ter alguns hábitos. Hábitos é aquilo que eu sempre vou fazer, por exemplo, escovar o dente depois das refeições, precisa ser um hábito. Não é uma coisa que eu vou fazer um dia sim, aí outra vez só na outra semana. Não, é todos os dias, todo o tempo. Isso a gente vai aprender. Então vamos ver aqui, ó, o menino. O que ele está dizendo ali? Ó, lavar as mãos antes de comer e depois de brincar. Lavar o rosto e limpar os olhos também é importante, principalmente quando a gente acorda. Após fazer xixi, o cocô, usar o papel higiênico, água para se limpar, né? Então, quando você vai ao banheiro fazer as suas necessidades também, não é só lá, tem gente que nem a descarga puxa, não é? Tem que olhar, tem que ir lá fazer as suas necessidades, limpar muito bem com o papel higiênico, lavar muito bem as mãos também, né? A gente aprendeu, então, com o coronavírus, que nós precisamos lavar muito bem as mãos. Mas será que isso só acontece agora com o coronavírus? Não, sempre precisou. Só que agora as pessoas estão dando mais atenção a isso. Então, por isso que a gente precisa tomar esses cuidados. Limpar as orelhas por fora somente com água, nada de colocar o cotonetão lá para dentro. Não pode, o cotonete não é para usar dessa maneira. Pentear os cabelos, manter as unhas cortadas e assoar o nariz também é bem importante, né? Que ninguém quer ficar com o nariz escorrendo. E aí, tem desses hábitos que a prof leu, tem algum que você já faz? Que é de costume, que você já nem vive sem medo, né? Toda vez tem que lavar a mão, ou toda vez depois que comer tem que escovar os dentes. E isso é bem importante. Existem alguns produtos que nos ajudam com isso.
Por exemplo, shampoo, cortador de unha, pente, né? Sabonete, toalha, escova e pasta, o chuveiro para virar água quentinha para tomar um banho, né? O papel higiênico, a pia. Então, todos esses são utensílios que nos ajudam a manter a nossa higiene, né? Então, por isso é muito importante a gente ter esse cuidado com o nosso corpo. Então, quando você vai usar o shampoo, né? Será que você pode usar muito? Será que você pode usar pouco? Né? Quando você vai usar o sabonete, será que você pode colocar o sabonete nos olhos? Não, isso também faz parte de alguns cuidados. Assim como o papel higiênico, será que eu posso pegar um monte de papel higiênico? Não. Então, mesmo eu usando esses utensílios, a gente precisa o quê? Pensar, né? Economizar, usar a medida suficiente. Nem de mais e nem de menos. Agora, pensa um pouco, qual dessas atitudes de cuidados com o seu corpo que você tem menos feito? Ou então que você tem uma preguicinha de fazer? Isso pode acontecer também, mas que você tem que vencer essa preguiça, tem que fazer certo. Quando você for tomar banho, né? Lavar todas as partes do seu corpo. Quando você for escovar os dentes, escovar todos os seus dentes. Nas próximas aulas, a prof vai ensinar sobre cada tipo de higiene, formas de cuidar do nosso corpo. Então, passo a passo, bem certinho. Então, não deixa de assistir as próximas aulas. Fique agora com a sua atividade, capriche nela e, desde já, tome cuidado do seu corpo, com cada parte. Não coma coisa que cai no chão, né? Mesmo que seja aquele pirulito tão gostoso, aquele chocolate. Não, que isso não vai fazer bem para você. Não fique comendo meleca do nariz. Quando você brincar com algum animal fora, não deixe de lavar as mãos. E isso vai ser alguns cuidados bem importantes para a sua vida. Combinado então? Uma boa atividade e até a próxima aula!